Estamos aqui, diretamente da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, com a professora Adriana Buchler. A Adriana é professora de língua portuguesa há 11 anos na Rede Municipal de Ensino e hoje atua na Escola Municipal Maria Sampaio. A Adriana é doutora pela Universidade de Coimbra e do Porto, em Portugal, validado pela Universidade Federal de Pernambuco. E hoje estamos aqui para o lançamento da sua obra, Desafios e Perspectivas Educacionais. Adriana, relata um pouco sobre essa tua obra. Com muito prazer. Bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui na Bienal, junto com todos, e a Prefeitura do Recife. Bom, essa obra é uma coletânea com professores universitários. Eu sou a organizadora, junto com a Zélia Santos. Esse livro tem o tema como Desafios e Perspectivas Educacionais. Esse livro foi dividido em 3 partes, onde os autores, professores universitários, municipais e estaduais, escreveram texto contando os seus relatos de experiências, né, durante esses anos letivos de suas carreiras profissionais. E aí ele traz, né, como eu falei, foi dividido em 3 partes. Uma das partes fala sobre a educação e a tecnologia, né, onde a gente traz perspectivas inovadoras. Dentro desse capítulo do livro está dividido várias partes dentro deles, com subtítulos, onde os autores que fazem parte do livro, eles falam sobre as perspectivas educacionais a caminho de uma 4ª revolução, pela doutora Solange Carvalho, e tecnologia digitais de formação de professores, pelo professor Paulo Ferreira, e entre outros autores que estão aqui dentro dessa primeira parte do livro, que fala sobre tecnologia na educação. Na segunda parte do livro se encontra o ensino e a linguagem. Dentro dele a gente foca sobre leitura, sobre escrita, né? Tem o primeiro capítulo, que é o meu texto, onde eu trago as diferenças entre a compreensão e a interpretação de texto, né, que vem aí proporcionando um conhecimento, a importância de se trabalhar com gênero textuais, que eu posso falar dele um pouco dentro dessa entrevista. Também temos outros autores, como o gênero textual também, numa análise de representação de figura da mulher, pela professora Zélia Maria. E na terceira parte do livro, nós temos outros autores que também vêm falando sobre educação e ensino, trazendo aquela perspectiva de gestão e prática pedagógica. E aí a gente tem alguns temas que foram desenvolvidos por esses autores, que falam sobre a importância da afetividade no processo de ensino-aprendizagem, pelo professor mestre Daniel Ferreira. Também outros desafios, né, como desafios do gestor escolar no século XXI, então, com o professor Dr. José Fernando, e outros autores que estão aqui presentes, que vêm trazendo esse olhar dentro da área da educação. É um livro totalmente completo, né, que foca sobre o ensino na tecnologia, né, o ensino da linguagem e o ensino da pedagogia, né, trazendo aí esse foco de gestão escolar. Então, dentro dele, teve a participação do livro, no prefácio, né, com Maria Isabel, doutora Maria Isabel, da Universidade de Coimbra, que foi uma honra tê-la, né, conosco na produção desse livro, como também, né, o doutor Ruger Rey, da Alemanha, representante, né, da área de projetos educacionais e culturais, né, do mundo, né, que trabalha vinculado também a outros países, e um representante também dentro da área que escreveu
a nota do nosso livro pela Fundação Joaquim Nabuco, que foi Dr. César, que apresentou também, contribuindo nesse trabalho para enriquecer mais ainda o livro. Dentro desse livro, como eu apresento aqui para vocês em tela, né, um livro bastante atualizado, né, com vários textos. Eu posso falar um pouco aqui, representando todos os autores, o meu livro, o meu texto, que fala sobre a diferença da compreensão e da interpretação textual. Como professora de língua portuguesa, nós ficamos muitas vezes preocupados porque os alunos eles têm um bom nível de alfabetização, um bom nível de letramento, são alfabetizados, mas muitas vezes, quando chegam na escola, têm dificuldade, quando lê um texto, de compreender aquilo que está escrito. E isso me deixava um pouco preocupada, porque eles apresentavam esses bons níveis de letramento, de alfabetização, mas não tinham uma organização no ato da leitura. E, mediante a isso, eu fiz diversas pesquisas científicas, né, e busquei as estratégias de leitura de Isabel Solé e de entre outros autores que vieram trazer esse foco, esse olhar muito importante dentro do processo de leitura. A partir daí, criei um estudo onde criei um programa de ensino das estratégias que ajuda na compreensão, a identificar a compreensão textual. Esse capítulo dentro do livro, ele mostra a importância do leitor compreender o texto de maneira macroestrutural, né? Não apenas microestrutural, mas macroestrutural, como também ele trazer as suas inferências para dentro do texto, trazendo o seu olhar, seu ponto de vista, a sua interpretação. Por isso que eu faço, dentro desse artigo, eu trago a diferença da compreensão e da interpretação. Ambas são fundamentais, ambas são importantes. Os meus leitores precisam, né, ler compreendendo, e a partir daí eles também vão interpretar, trazendo seus pontos de vista. Eu lembro muito bem um texto que eu trabalhei com os alunos, que o título do texto falava Queridos Pais, né? E esse texto, a menina, ela foge de casa e passa a viver em um outro estado, fazendo pequenos expedientes. Mas aí ela pegou AIDS e, com base na doença que ela pegou, ela resolveu escrever uma carta para os pais, né, falando para os pais que foi uma filha ingrata, que fugiu de casa e que sentia falta. E se tivesse coragem um dia, ela voltava para a sua casa, né, e abraçava seus pais. Mas como sinal, deixasse lá um pano branco, porque ela saberia esse sinal seria algo, uma comunicação que teria com ela. E ela voltou para casa, e ao voltar, ela não viu um pano branco, ela viu um grande lençol. E aí ela correu para casa e abraçou seus pais. Diante disso, eu perguntei aos alunos, o que foi que vocês entenderam? Eles disseram o seguinte, eles falaram que, professora, eu entendi porque ela fugiu de casa, provavelmente ela queria viver da maneira dela, do jeito dela, e a família não liberava, e aí ela fugiu. Sendo que ela pegou AIDS, professora, e aí sabe-se que a AIDS hoje em dia tem tratamento, tem medicação, a pessoa consegue viver muito bem. E eu tenho, inclusive, um vizinho que tem a AIDS e ele tem uma vida saudável, mas é claro que ele tem todo um acompanhamento. E aí o meu aluno começou a falar da AIDS, ele extrapolou o conhecimento dele em cima da AIDS, trazendo suas inferências, né, aquilo que ele conhecia, e não focou na ideia principal do texto. Já um outro aluno disse o seguinte, não, professora, ela fugiu de casa porque ela queria viver a vida dela, e aí ela pegou AIDS, mas ela sabe que, apesar dos tratamentos, ela tem que ter todo aquele cuidado, aquela saúde, e ela não queria, caso ela não conseguisse sobreviver com o tempo,
ela não queria ir embora sem o perdão dos pais. E foi aí que ela resolveu escrever a carta e mandou para os seus pais. E quando chegou lá, não tinha um pano de prato, tinha um lençol, que um pano de prato é bem menor que um lençol. O lençol é muito grande. E aí ela correu para casa e abraçou os pais. Então, veja a diferença dos dois alunos. O primeiro aluno, ele extrapolou o conhecimento dele a partir daquilo que ele conhecia, trazendo suas inferências, dando a sua interpretação, ficando em uma parte do texto que a gente chama de microestrutura. Dentro dessa parte do texto, ele se prendeu ali, falou o que estava dentro do texto, mas não chegou na ideia principal. Nós sabemos que o texto, ele tem a ideia principal, ou principais, e a ideia secundária. Ele focou na ideia secundária, né, o primeiro aluno. Já o segundo aluno, ele caminhou pelo texto, falou o que realmente tinha percebido, dando sua interpretação, mas aí ele focou na ideia principal que o autor gostaria que ele chegasse, que era o perdão dos pais. E esse perdão mostrou a macroestrutura do texto, a ideia global. Ele conseguiu compreender o texto, não só parte, mas também no todo. Enquanto o primeiro aluno, ele compreendeu o texto, parte do texto, predominando sua interpretação. Isso entende que o primeiro aluno, ele interpretou, ficando preso dentro das ideias secundárias. E o segundo aluno, além dele interpretar, trazendo o ponto de vista dele, ele chegou na macroestrutura, que foi a resposta o perdão dos pais, que é a compreensão textual. A compreensão textual está dentro do texto. O meu aluno, o meu leitor, ele precisa compreender o texto de forma global, caminhando pelos ciclos que estão ali dentro, caminhando pelas inferências, que são suas interpretações, mas chegando na ideia principal. Que é isso que as atividades requerem, né? A gente tem a prova do Enem, que está lá o texto e 4 alternativas, todas ligadas ao texto, mas só tem uma, que é a macroestrutura, que é aquela ideia global. É nessa ideia global que o aluno precisa chegar. E ele chega dessa maneira, usando a compreensão textual através das estratégias de compreensão de texto. Tão importante a gente perceber o quanto as vivências pedagógicas, elas estão embasadas na obra. Isso. É perceptível que cada autor pegou as suas vivências para construir a obra. Agradecemos demais a participação nesse evento e o lançamento da obra junto com a Secretaria de Educação do Recife. Dentro dessa minha fala se encontra mais detalhado, né, dentro do capítulo, como outros títulos. E também vocês podem encontrar na livraria, né, que está lá disponível para vocês. A livraria SBS Internacional e a livraria da Praça, que também está disponível para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, professora.